nem todo negócio precisa de um personagem, nem todo negócio precisa de um livro contando a sua história. E isso é um fato. Eu tive uma grande oportunidade que foi com um hospital veterinário aqui da região. E ali eles tinham um projeto de teatro com alguns personagens deles, o Caramelo e Mingau, um cachorrinho e uma gatinha. E no terceiro ano dessa peça de teatro, cada ano com uma história nova, se perdeu o contato com a primeira história deles. Então, eles me chamaram para colocar essa primeira história no papel, na forma de uma história em quadrinho. A história de como a gente encontrou o Edu, todo esse lance de histórias em quadrinhos, fascículos, narrativa é um pouco engraçada. Porque, na verdade, a gente tinha já alguns negócios temáticos, eu e minha esposa Paula, né, que somos presidentes, diretores hoje da holding que controla esses negócios. E um dia nós estávamos pensando que a gente tinha entendido que os negócios físicos precisariam de uma narrativa maior, de uma história mais complexa, do que aquela história que a gente tinha criado, desenvolvido, baseado em filmes que a gente via, em atrações, em parques, em muitas coisas dessas. E o engraçado é que no primeiro momento a gente vai para a internet e começa a pesquisar quem faz essas coisas. E nem mesmo o Google, por vezes, te traz essas soluções. E eu lembro certo dia a gente foi levar uma cachorrinha nossa numa clínica veterinária aqui na cidade de Canela ao lado. E em cima do balcão tinha uma revistinha assim que estava escrito Caramelo e Mingau. E a gente deixou a nossa cachorrinha lá e eu levei, aquilo era gratuito, era distribuído pela clínica veterinária, levei para casa para a gente poder ler aquilo. E a gente leu aquela história e achou sensacional, uma história pequena que contava um pouco sobre um cachorro e um gato, o Caramelo e o Mingau. E naquele momento eu mostrei para Paula e disse assim, olha, é isso aqui que a gente precisa, né? A gente precisa de uma história narrada, contada, ilustrada, com muita cor, com desenvolvimento. E aí eu virei o verso dessa história e achei o nome lá. E eu imaginei, nossa, quem é esse cara? Esse cara deve ser de São Paulo, deve trabalhar para alguma televisão, para alguma revista. Realmente aquilo para mim parecia muito distante, mas eu sabia que eu tinha que conversar com essa pessoa. Então o que eu fiz? Eu fui pro Facebook, né? E para minha surpresa eu redigi uma mensagem que gostaria de fazer uma reunião online, conversar um pouco, entender qual que era o tipo de serviço que ele poderia me ajudar, porque eu estava construindo, né, o primeiro restaurante da Hector, a pizzaria do Hector. E naquele momento eu tinha uma história muito básica definida, né? Com o personagem principal e alguns outros 4 ou 5 personagens. E eu tive a oportunidade então de pegar a casca desse dragãozinho e eu recheei ele com fraquezas, com forças, com sonhos, desejos, cheio de curiosidade, ingênuo no início, coração bondoso. Eu me tornei outro pai desse personagem. Já sabia tudo como seria o espaço físico, mas eu queria desenvolver aquilo e não sabia como começar. E para minha surpresa e muita alegria, o Edu morava aqui na cidade ao lado de Gramado, em Canela. E ele prontamente respondeu, disse que poderia conversar e a gente marcou isso pessoalmente. E eu fiquei muito empolgado com aquilo, porque realmente eu via na minha frente alguém que entendia de todo aquele mundo e poderia me ajudar a construir uma grande história e aquilo sair dos nossos negócios físicos, sair de uma pizzaria para realmente virar uma obra. E é uma empresa que tem a sua própria história, que também valoriza a história de cada uma das pessoas que trabalham com ela, trabalham nela, que vale a pena ser mostrada para as pessoas, vale a pena que as pessoas conheçam essa empresa. A Hector veio para entregar uma parte de mim que até hoje eu não tinha conseguido entregar, que é eu acredito muito no amor e na alegria. Eu sou uma pessoa muito otimista, sou uma pessoa que eu gosto de trazer carinho, de fazer com que as pessoas se sintam bem. E eu acho que o Hector, a marca, né, ela faz a diferença na vida de todas as pessoas que passam por ela. Eu participar de toda essa felicidade é uma coisa que realmente preenche o meu coração e me faz ser uma pessoa melhor. E uma coisa muito engraçada, e eu acho que uma das mais curiosas,
soluções de problema que o Edu trouxe para a história foi no momento que eu disse para ele assim, ô Edu, a gente tem uma palavra aqui, a gente vai ser uma pizzaria e pizza é muito ruim. Essa palavra em inglês ela é ruim, em português ela é ruim, ela não soa nada mágica, eu não sei, né? Eu acho que não dá para resolver isso. E o Edu, com toda a calma, a serenidade dele, disse assim, não tem como. E eu duvidei daquele momento, assim, eu disse, nossa, tá muito fácil. E algum tempo depois, quando a gente se reuniu, ele me apresentou, escrito assim, uma folha de Word mesmo, né, sem ilustrações nenhuma. E aí veio a primeira grande sacada, a primeira grande genialidade, que foi chamar pizzas no mundo comum de discos de sabor. E daí, naquele momento, eu fiquei emocionado, me lembro de vibrar assim demais e ver que a gente tinha um longo caminho a percorrer. E o mais engraçado foi que eu não tinha dimensão. Quem sabe, Edu, naquele momento eu já conseguia enxergar o tamanho dessa obra. Ele me convidou, então, para uma nova empresa, a Hector Studios. E junto com o Dudu, junto comigo, chegou também uma pessoa muito importante, que é o Will. Quando a gente fala de negócios Hector, a gente tem em primeiro plano contar uma história. A gente entende os pilares da Disney lá, os pilares das grandes produtoras de entretenimento, que é produzir uma boa história, produzir produtos licenciados a partir dessa história e ter atrações físicas que fazem as pessoas se apaixonarem por essa história que a gente está contando. E a gente faz isso em todos os nossos negócios, né? Se a gente pegar a pizzaria, a gente produzir uma boa história e foi uma HQ, foi uma história em quadrinhos que se tornou um livro que a gente chama de Fascículo Encantado. E depois a gente tem as varinhas em cima dessa mesma história com produtos novos, e a própria pizzaria é uma experiência imersiva onde as pessoas se apaixonam. Quando nasce nosso segundo negócio, tudo que vocês estão vendo aqui, né, esse trem do jeito que ele é, essa imagem do Monte Salingari, os lugares por onde esse trem viaja, se ele cai no fundo do mar ou se ele não cai, tudo tinha sido escrito antes, e mais do que escrito, tinha sido desenhado pelo Edu. A gente produziu um grande fascículo, uma grande história. A gente fez produtos em cima disso e a gente chama de globos de sabor o hambúrguer que as pessoas comem aqui. Mas a atração física é filho, é produto dessa história que a gente começou a contar lá atrás. E tem um capítulo muito engraçado quando a gente começou a escrever essa história, porque o Edu tinha criado uma ideia de Correio Goblin. A gente sabia que a gente queria fazer uma hamburgueria e que hambúrguer tem tudo a ver, porque as pessoas comem com a mão, as pessoas comem em família, elas se divertem. Você pode botar um pote de molho cheddar aqui, um caldeirão como a gente coloca, com vários bastonetes da Crocância Eterna, e você se diverte comendo junto. A gente ia fazer isso num correio, onde goblins entregavam suas mercadorias, e isso era recebido nas mesas no formato de correio. Quando nós começamos a contar essa história do correio para as pessoas, diziam, tá, mas eu não estou entendendo, o que é exatamente esse lugar? E aí me veio uma coisa lá atrás da ideia do storytelling, do porquê contar histórias para as pessoas. E a gente estava com essa dificuldade, assim, entre correio e tudo mais. Eu lembro que um dia eu vim, olhei para essa sala, e essa sala era comprida, né? Cabia mesmo num vagão de trem. E aí, peguei e mandei uma mensagem pro Dudu, e disse, Dudu, a gente precisa conversar, cara, acho que não é o Correio Goblin. E o Edu não tava na cidade. E aí a gente se juntou e eu disse, cara, só tem uma coisa pra te falar. Uma viagem de trem. Na hora a gente começou a brigar, e, cara, por que me falou isso? Agora tem que mudar tudo. E a gente decidiu mudar tudo, e a gente chamou, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira a gente chamou o Edu e a gente disse, Edu, cara, desculpa, mas aquela história toda que a gente está escrevendo há 6 meses, a gente vai ter que destruir ela, porque agora a gente vai fazer uma ferrovia. E o Edu, com a genialidade dele, ele leva para casa, em 2 ou 3 dias ele traz essa nova história, claro, rabiscada em um parágrafo, rabiscada em, sei lá, uma folha, dizendo, cara, a história é essa, e a gente diz, demais, porque não é mais uma viagem, mas agora um livro em que a gente conta o verdadeiro valor da amizade. E uma outra coisa que a gente faz, que eu acho que faz muito sentido, nós nos preocupamos em usar desse traço, usar dessa linguagem artística em todos os pontos do nosso negócio. Então a gente discutia se nós iríamos fazer essas janelas num formato de 3D ou num formato de filme, né? Chegamos a cogitar pegar um passeio de trem na Europa e filmar ele inteiro para as pessoas viverem essa experiência aqui.
A gente disse, não, nós vivemos num mundo mágico e a gente precisa fazer com que a nossa linguagem, a linguagem que tem no novo fascículo, que é desenhada pelo Edu, que é liderada por ele, chegue também aqui onde as pessoas estão vivendo a emoção. E aí, se você olhar aqui, parece um simples desenho, mas a gente está falando de pinturas que foram feitas por meses a guache, com pincel, com detalhe, pintadas à mão, recortadas, tratadas no computador, depois virando animação. E a gente está falando aqui de um trabalho artístico mesmo, de alguns meses. E esse mesmo trabalho a gente encontra no nosso cardápio, né? Eu até trouxe aqui, porque antes de gravar a gente estava sentado e eu pensando, cara, olha que genial esse cardápio, né? Para quem vem aqui na Ferrovia Secreta, vai encontrar uma porta exatamente igual a essa, que foi desenhada primeiro no nosso fascículo e que virou a capa do nosso cardápio, que é essa porta rosa. E olha só, se você abre para cá o cardápio, claro, você encontra animações, encontra um misto, encontra o que a pessoa vai comer aqui, mas se você abre a porta no sentido normal de abrir uma porta, você encontra os desenhos do Edu e já encontra fragmentos do que tem no nosso fascículo. Os personagens que eu criei, eles estão aqui dentro. Os nossos artistas interpretam personagens que eu escrevi. Eles dão vida. Eu fiz aquilo no papel, eu fiz desenhos e de repente eu me deparo com um personagem que eu criei. Eu abraço ele e digo, e aí, como é que tá? E ele me responde alguma coisa que vem da sua personalidade. Porque pela primeira vez, de muito tempo como um profissional de ilustração, pela primeira vez eu encontrei uma brecha de luz que me dizia, sim, tu não é só um ilustrador, agora tu vai poder botar aquilo que tu sempre foi na prática. Tu vai contar histórias.